Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês sobre o assunto que eu abordei lá nos stories, que era como trabalhar a partir do interesse da criança. Então, para eu explicar para vocês tudo isso, eu vou ter que contar aí uma historinha. Então, vamos lá. Seguinte, o que aconteceu? Aquele desenho que estava feito aqui nesse material, que eu acho que toda família deveria ter para ajudar na estimulação, aquele meu pacientinho, ele era novo, ele tinha acabado de chegar no consultório, né, era a segunda vez, e eu não posso simplesmente começar a trabalhar com a criança do jeito que eu quero e do que eu acho que deve acontecer. A gente tem que fazer um processo de adaptação com a criança. E aí, o que eu fiz? Eu deixei a criança à vontade para ela interagir com o que estava disponível na sala e daí começar a perceber os interesses dela e começar a fazer estimulação. E aí aqui é um ponto que já fica aí que é importante para vocês. Quando vocês quiserem aí trabalhar alfabetização, trabalhar mudança de comportamento, trabalhar qualquer situação específica com a sua criança, a gente precisa fazer um processo de adaptação. E como a gente pensa essa adaptação? No caso dessa criança, por exemplo, que no fim de tudo, o objetivo é fazer o processo de alfabetização dessa criança, eu não posso simplesmente colocar a criança sentada na mesa e obrigar essa criança a fazer as coisas que eu quero. Não posso. Primeiro, porque ele não me conhece. Segundo, que para ele tudo isso é muito novo. Terceiro, eu preciso observar quais são os interesses dele. E aí, assim, tem uma série de coisas que precisam ser vistas. E assim é com as suas crianças aí. Vamos pensar no seu processo. Você quer que sua criança passe a aprender a ler, aprender a escrever, ou passe a gostar de livros? Como que sua criança vai gostar de livro se ela não vê os pais lendo, se ninguém lê para ela, se ela não entende qual é a função da leitura, se ela não sabe que o que a gente fala, a gente também pode escrever, se ela não tem esse simbólico trabalhado? Como que essa criança vai ter interesse por livros? Ela não vai ter. Então aí já fica, né, a segunda estratégia para vocês. Quero que minha criança tenha interesse em leitura? Qual vai ser o meu papel? Começar a ler todos os dias, começar a contar histórias para a criança, começar a comprar livros para a criança. Por quê? Porque tudo que a gente quer que nossa criança aprenda precisa partir de nós também. E aí entra no processo de quê? De adaptação. E adaptação é o quê? Fazer um pouquinho todos os dias. E aí, nesse caso, o que aconteceu? Como, né, do meu paciente, eu deixei o material disponível, ele escolheu um material que foi a pranchinha com a caneta, que eu sempre deixo disponível. E o que aconteceu? Ele começou a fazer desenhos. E aí eu já entrei com uma outra caneta, que eu sempre, né, deixo a caneta para as crianças. Eu já entrei com a outra caneta e o que ele desenhava, eu falava assim, o que é isso? Aí ele me respondia. Quando ele me respondia, eu falava, que nem foi a baleia. Eu falei, baleia? Baleia escreve assim, ó, você sabia? Você conhece alguma história de baleia? E sim, gente, faz essa cara, faz tudo muito grande, com bastante energia. Por quê? Porque isso chama a atenção da criança. E vai fazer com que ela olhe para você. Porque, né, muitos pais falam, meu filho não olha nos olhos, meu filho não se comunica. Por quê? Porque falta essa energia nossa também, de estar ali falando, mostrando, sabe? E aí, assim, se a gente não faz isso, como é que a criança vai estar mais animada para fazer com a gente também, para ter essa troca? Não vai ter. E aí, assim, o que eu faço? No início, né, quando as crianças chegam, ou dependendo da criança, eu não, como eu falei anteriormente, eu não deixo a criança na mesa. Eu coloco a criança no tapete e lá a gente brinca. Lá ela tem a oportunidade de mexer na caixa, fazer o que ela quiser.
Mas eu tô ali o tempo inteiro de olho, percebendo, anotando o que pode ser de interesse dela para poder usar depois nos atendimentos. E aí, obviamente que isso aqui é um olhar clínico, treinado e tudo mais. Mas vocês podem começar a ter essa percepção também de fazer o quê? Ah, meu filho tá lá sentadinho brincando. O que eu posso brincar com ele agora, já aproveitar e trabalhar alguma coisa? Entende? Então assim, tem umas pelúcias lá. O que vai fazer com essa pelúcia? Vai contar uma história, vai inventar uma história, vai falar o nome dos animais, vai aproveitar para escrever os nomes dos animais. Ou se não for escrever, vai colocar as letras móveis lá e mostrar como é que escreve essa letra. E vai brincando junto. E vai criando junto. Tem aqueles brinquedos de monta-monta, por exemplo, que você pode pegar as peças maiores, as peças menores, brincar de ordem de tamanho, brincar com cor. Mas entenda que assim, tudo tem que partir da brincadeira. E parece que a gente está brincando, mas na verdade tem uma intenção por detrás. E é a partir dessa intenção que é a estratégia que é adequada para o seu filho. E aqui entra, né, o meu planejamento, que como profissional eu elaboro em cima das estratégias das avaliações feitas para as crianças. E aí você que vai poder em breve, se tiver interesse, entrar no meu programa de pais, que é exatamente isso, ensinar para vocês todo o passo a passo que a gente faz para pensar na estimulação das nossas crianças em casa, a partir do que a gente tem, a partir da necessidade do seu filho. Por quê? Porque é assim que funciona. E aqui, claro, a estimulação, o foco desse curso, né, desse programa que eu estou elaborando, é para quê? Para os pais chegarem lá na alfabetização, seja facilitar essa alfabetização desse filho, facilitar o acesso à escola. Por quê? Porque a gente sabe que quando chega lá, a demanda é altíssima, as dificuldades, elas gritam, e aí o que já estava difícil antes piora. E aí a questão é, os nossos filhos é que são prejudicados. Então, para isso não acontecer mais, ou melhor, eu gostaria que não acontecesse mais, mas assim, dentro das minhas possibilidades, e é o que eu posso contribuir, eu tô montando um programa. Porque o programa vai te dar um caminho para você seguir. E você vai perceber que, na verdade, estimular os filhos não tem dificuldade. Não tem dificuldade. O que exige de nós é rotina, disciplina, um planejamento e uma estruturação por detrás aí para poder nos orientar e deixar a coisa mais fácil para nós, né, enquanto pais. E aí, assim, para vocês saberem que quando, né, as vagas estiverem abertas, uma coisa assim que é fundamental e que eu prezo muito e que vai ter no meu curso é esse acompanhamento em formato grupo, mas toda semana você vai trazer as suas dúvidas e vamos pensar ali todos nós juntos em como podemos ajudar os filhos de vocês. Então assim, não percam essa oportunidade. Coloquem as orientações que eu disse para vocês aqui em prática. Lembre-se sempre de seguir a liderança da criança. Seguir a liderança é o quê? É brincar com a criança e introduzir o que você quer que ela faça. E aí você sempre precisa saber o que você quer com aquela brincadeira. O que você quer com aquele momento em que você está tendo com o seu filho. Pode ser só um momento de brincar? Pode ser só um momento de brincar. Mas esse momento de brincar é o quê? Você vai estimular a olhar nos olhos? Você vai estimular a ter mais contato de verbal, né? Trocar palavras. Você vai trabalhar de uma forma que você não repita mais o que sua criança fale, que sua criança está falando. Porque às vezes o que acontece, né? Aliás, fica até uma dica aqui para vocês. Muitos pais repetem o tempo inteiro que os filhos falam. Eu sei que é dificílimo, eu sei, mas a gente precisa se controlar. Porque quando a gente repete tudo que os nossos filhos falam, eles ficam como? Eles não elaboram pensamentos reflexivos sozinhos. Eles não estruturam frases, eles não organizam pensamento, eles só ficam repetindo. E aí assim, vai dizer, mas é ecolalia. É ecolalia, mas se a gente reforça a ecolalia, a gente tá fazendo o quê? Dando reforço negativo.
quando na verdade a gente deveria estimular o diálogo e não a repetição. Entendem? Então, assim, vejam quantos detalhes são. E por isso eu estou elaborando o programa, porque vai ser, assim, incrível e vai ajudar muitas famílias, eu tenho certeza. Porque eu sou uma sombra da conta aqui no consultório e eu não consigo, né, estender isso para mais pessoas, a não ser que seja nesse formato. Então, se você tiver interesse, me avise, mande uma mensagem, porque eu já vou incluir seu nome na lista e você será um dos primeiros a ter acesso ao link para a gente poder tá aí juntinhos, tá bom? Pessoal, eu espero que as dicas aqui que eu passei ajudem vocês. Não esqueçam de deixar seu like, seu comentário, dizer que você precisa de ajuda, porque eu estou super disposta aqui para ajudar vocês, tá bom? Um grande beijo e até a próxima!